Olá, queridos amigos, águias do Vivendo do Código de Defesa do Consumidor, o maior treinamento prático de direito do consumidor do país. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro. Desejando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma excelente madrugada. Não sei em que momento você vai estar assistindo essa aula do nosso treinamento. Lembrando que esse treinamento sempre tem o material de apoio, petição, como todas as aulas práticas. E inauguramos um novo modelo de aula, que é trabalhando um caso possível no seu escritório. Além das aulas práticas que você tem no nosso treinamento, eu estou criando casos práticos para ficar mais claro para você. Hoje, o caso prático será de uma situação em que o cliente chegou, nesse seu módulo de saúde você aprende isso, mas o cliente chegou até o seu escritório e está pedindo um tratamento em que no município não existe, e ele te pergunta, eu tenho um plano de saúde. O plano de saúde é obrigado a custear esse tratamento, esse deslocamento para outro município não limítrofe? Essa é a pergunta. Então, aqui eu faço a pergunta para todos vocês. O cliente de saúde chegou no seu escritório de advocacia e disse, doutor, tem um plano de saúde, só que no meu município não tem o tratamento. O plano de saúde é obrigado a custear o deslocamento para um município não limítrofe? É obrigado? Vou fazer de novo essa pergunta. Vou fazer novamente. O cliente de saúde chegou no seu escritório de advocacia e te perguntou, doutor, eu tenho um plano de saúde, mas não tem tratamento na minha cidade. De novo. Cliente de saúde chegou no seu escritório de advocacia e te perguntou, doutor, no município que eu moro, não tem o tratamento que eu necessito e eu tenho um plano de saúde. O plano de saúde é obrigado a pagar esse deslocamento para município não limítrofe? Quem responde isso é o próprio STJ. Olha só na sua tela aqui no nosso encontro. A operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear o tratamento sempre que, por indisponibilidade ou inexistência de prestador no município, de demanda, pertencente à área geográfica de abrangência do produto, o beneficiário for obrigado a se deslocar para município não limítrofe, aquele para a realização do serviço ou procedimento de saúde contratado. 19 de março de 2024, informativo 805. Então, se o cliente de saúde chegou no seu escritório, a resposta está aqui. Pois bem, vamos fazer aqui alguns comentários. Imagine a situação hipotética que eu criei para vocês. Rodrigo tem 5 anos de idade, residente em Tatuí, São Paulo. Foi diagnosticado com câncer e passou a ser submetido a sessões de quimioterapia endovenosa semanalmente no grupo de pesquisa de assistência ao câncer infantil, em Sorocaba, São Paulo, local mais próximo indicado pelo plano de saúde do qual era beneficiário. Por baixa imunidade, Rodrigo não podia se aglomerar com outras pessoas, o que impediu a utilização de transporte público até o local. Vale ressaltar ainda que os pais de Rodrigo não tinham condições financeiras de arcar com as despesas do transporte até Sorocaba. Diante desse cenário, os pais de Rodrigo reivindicaram, junto ao plano de saúde, o fornecimento de transporte e o pagamento das despesas relacionadas com o deslocamento frequente de uma cidade para outra. O pedido, contudo, foi negado, sob o fundamento de que o plano de saúde da criança abrangia apenas a região de Tatuí e, por isso, não seria possível reembolso de despesas até Sorocaba. Ok? O que deve ser feito no caso concreto? A propositura de uma ação de obrigação de fazer, sempre munida do relatório médico, sempre com pedido de tutela de urgência, com pauta lá no artigo 300 do Código de Processo. Rodrigo, representado por seus pais, e aqui o fato dele estar representado pelo pai não significa que a gratuidade de justiça não pode ser deferida.
Aqui há necessidade de você ter atenção, e já trabalhamos isso, a decisão do STJ, dizendo que mesmo que o filho incapaz seja representado pelos pais, a gratuidade de justiça vai recair sobre o autor da ação que está sendo representado. E por ele não ter condições econômicas, a gratuidade de justiça deve ser deferida. Ah, mas o juiz indeferiu. Agrava. Agrava e traz aqui a fundamentação do STJ. Tá? Então, Rodrigo, representado por seus pais, ajuizou a ação de obrigação de fazer contra o plano de saúde. Requereu a condenação do réu ao reembolso de todas as despesas feitas com deslocamentos semanais, ida e volta de Tatuí para Sorocaba, combustível, pedágio, estacionamento, etc. No período de agosto de 2021 até o ajuizamento da ação, além do fornecimento de transporte individualizado para os próximos atendimentos. Os pedidos foram julgados procedentes, sentença mantida pelo Tribunal de Justiça. Ainda inconformado, o plano de saúde interpôs recurso especial, ok, ao STJ, argumentando que não seria responsável por esse pagamento. Tranquilo? Beleza. O STJ manteve as decisões das instâncias ordinárias? O plano de saúde tem a obrigação de custear o transporte nesse caso? Veja, o artigo 16.10 da Lei de Plano de Saúde, a Lei 9.656, determina que os contratos de plano de saúde devem indicar com clareza a área geográfica de abrangência. De acordo com a ANS, isso corresponde à área em que a operadora fica obrigada a garantir todas as coberturas de assistência à saúde contratadas pelo beneficiário, podendo ser nacional, estadual, grupos de estados, municipal ou grupo de municípios. Está aí também a Resolução Normativa 566 de 2022. O artigo 2º da mesma resolução, acrescenta que a operadora deve garantir o atendimento integral dessas coberturas no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto. Assim como o SUS, no artigo 2º, inciso 1º, decreto 7508 de 2011. A saúde suplementar trabalha com o conceito de regiões de saúde, agrupamentos de municípios limítrofes, o qual é dirigido aos operadores com a única finalidade de permitir-lhes integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde que prestam. Tal conceito, portanto, não pode ser utilizado como mecanismo que dificulta o acesso ao beneficiário às coberturas de saúde contratada. Não é razoável que o beneficiário seja obrigado a custear o seu deslocamento para receber atendimento fora de demanda integrante da área geográfica de abrangência estabelecida no contrato, sobretudo em município que sequer é limítrofe a este, ainda que sejam ambos da mesma região de saúde, especialmente considerando que a distância entre os municípios de uma região de saúde pode ser bastante longa, ainda mais para quem necessita do tratamento médico. Logo, seguindo a diretriz do artigo 4º da Resolução 566, da ANS, conclui-se que o município, se no município não houver prestador da rede assistencial apto a realizar o serviço ou o procedimento demandado, a operadora de plano de saúde deve garantir o atendimento por meio de um prestador não integrante de rede assistencial no município da demanda, um prestador integrante ou não da rede assistencial em município limítrofe ao município da demanda, prestador integrante ou não da rede assistencial em município não limítrofe ao município da demanda, mas integrante da mesma região de saúde. Neste caso, deve garantir o transporte de ida e volta do beneficiário ou prestador integrante ou não da rede assistencial em município não integrante à região de saúde do município da demanda, garantindo o transporte de ida e volta do beneficiário. Tudo isso é caso concreto que eu trouxe para vocês. Ou, em suma, a operadora de saúde tem a obrigação de custear transporte sempre que, por indisponibilidade
ou inexistência de prestador no município de demanda, pertencente à área geográfica de abrangência do produto, o beneficiário for obrigado a se deslocar para o município não limítrofe àquele a realização do serviço ou procedimento de saúde contratado. Gente, aqui temos uma observação ainda de um mesmo julgado, só que mais antigo, tá? Perdão, um mesmo entendimento, só que mais antigo. Veja, plano de saúde tem obrigação de reembolsar as despesas médico-hospitalares realizadas por beneficiário fora da rede credenciada na hipótese em que descumpre o dever de garantir o atendimento no mesmo município, ainda que o prestador não integrante da rede, não integrante da rede assistencial. Aqui nós temos um fundamento muito relevante para um caso que você vier assumir no seu escritório de advocacia. Ok? Mais um encontro rapidinho para nós trabalharmos aqui claramente um caso concreto em que você vai se deparar muito no direito da saúde. Mais uma aula no nosso módulo de saúde, rápida, ligeira, com material de apoio, várias fundamentações para você assumir um cliente e gravar vários criativos no seu escritório com as fundamentações que eu trouxe nesse material.